Voltamos! Voltamos, estamos aqui. Não deu certo. Fui mexer no negócio no meu celular aqui e ele sumiu. Simplesmente sumiu a live. Tamo de volta. Tamo de volta. Amigo Instagram, volta aqui. A nossa galera, a nossa turma que tava aqui. Pronto, tamo aqui. Estamos aqui. Simbora, voltando. Aí. Gente, então vocês entenderam? Nós já carregamos. Se eu confesso Cristo, eu entendo que nele eu sou uma nova criação. E eu tenho todos os atributos dentro de mim. Já foi depositado. Se eu reconheço Cristo na minha vida, o Espírito de Deus habita dentro de mim. E eu preciso exercer governo sobre isso. Eu preciso acreditar. Ó. Não importa se é mesmo incompetente ou não. Se julgar-se um fracasso, vai fracassar. Como surgem essas autopercepções? Elas são, em geral, ensinadas. Os nossos pais, professores e as pessoas que respeitamos são os nossos espelhos, refletindo para nós a nossa imagem. Os cumprimentos, elogios e encorajamento nos ajudam a desenvolver uma autoimagem positiva, mas as críticas, as palavras maldosas e as mentiras cruéis nos causam danos irreversíveis. Você quer potencializar a vida de alguém? Você quer? Você quer potencializar? Elogie alguém. Agora, você quer destruir a vida de alguém, de verdade? Critica. Quando eu entendi que isso era realmente forte, eu comecei a me como que fala, meu Deus? Quando você vai entendendo, você vai mudando as suas próprias atitudes. Fugiu a palavra aqui. Mas eu fui percebendo que eu precisava mudar a maneira como eu verbalizava e eu precisava mudar a maneira como eu encarava sobre mim mesma. Porque as pessoas que são autocríticas demais, que são muito racionais, elas acabam criticando os outros. E elas vivem pesadas, elas vivem, sabe, não na linha da edificação e da bênção, mas na linha de declarar sobre a vida de outras pessoas e até delas mesmas maldição. O abuso e o trauma nos prejudicam sem deixar cicatrizes externas. É menos debilitante ficar fisicamente paralítico do que ter autopercepção deficiente. Se policiando para não cometer e verbalizar. Fechou. Isso mesmo, se policiando. Conheci mulheres com problemas físicos e mesmo assim são pessoas produtivas que aproveitam a vida, embora fisicamente incapacitadas. Elas se recusam a permitir que o negativismo se insinue em sua autoestima. Nós não somos coitadas. Nós já vencemos, gente. Nós estamos nesse mundo. Mas nós não somos desse mundo. O mundo jaz do maligno. Desculpa, mas às vezes essa fala de que o mundo é do maligno, o mundo é, mas eu não sou. E quando eu entendo que eu não sou, eu adoto uma postura do novo reino, porque eu já sou do reino. Eu já tô lá, o meu espírito já tá lá. A minha natureza, quando eu nasci de novo em Cristo, a minha natureza já está. Gente, desculpa, mas eu já me vejo na eternidade. Eu me vejo, porque eu aceitei essa nova criação. Eu aceitei Cristo. Eu aceitei tudo aquilo que Deus colocou dentro de mim. Então eu sou sim o quê? Eu sou capaz, eu sou forte, eu sou vencedora, eu sou criativa, eu sou. Por quê? Porque o espírito do grande eu sou está dentro de mim. E quando a gente entende isso, tudo muda ao nosso redor.
Por quê? Porque começa a mudar aqui dentro. Porque começa a mudar aqui. Então eu não vitimizo mais. Se tá acontecendo uma treta na minha vida, eu vou o quê? Encarar isso como vencedora. Porque pelo nome de Cristo eu já sou vencedora. E é para isso, é por isso que eu vou vivendo. Vocês estão pegando isso aqui? Isso é muito disruptivo, isso é muito forte. Eu estou nesse mundo porque a minha carne está nesse mundo. Mas o meu espírito já é. Já é. E aí o que acontece? Quando eu aceitei, eu já ganhei o passaporte para a salvação. Eu já peguei o avião. Eu já tô no avião, gente. Eu já tô no avião. E no avião é leve, não é? Fala sério. É leve. Acontece umas turbulências. Opa! Às vezes dá um medo lá dentro, você fala, socorro, o que tá acontecendo aqui? Dá um medo. Às vezes dá a sensação de que tá num piloto automático, que o piloto não tá lá, mas aí você assume o governo aqui e vai. Esse avião só vai parar lá. Só vai parar lá. O dia que a gente for com Cristo. Reinar. Só que Ele nos dá essa autoridade de reinarmos aqui na terra. Cristo nos deu a autoridade de reinarmos aqui na terra. De sermos a boca de Deus aqui na terra. E aí a gente passa por um processo de santificação. Nós somos santos? Não, e nem tenho pretensão de ser. Mas eu passo por esse processo, porque o Espírito de Deus habita em mim. E esse processo de santificação, eu preciso que me apropriar cada vez mais dessa verdadeira natureza, da natureza dessa nova criação, para que eu viva todos os dias reinando na presença dEle. É todos os dias. Aí, todos os dias eu vou o quê? Negando a carne e adotando a postura do Espírito. Esse é o processo. Todas as carnes. Paulo fala, se nós olharmos lá nas falas de Paulo, ele fala que... Ai, é que eu deixei a minha bolsa, a minha Bíblia para lá, senão eu ia tentar abrir para vocês, eu não lembro direito. Mas ele fala, tem um momento em Romanos que ele fala que ele é o cara, que ele nunca fez nada na vida, tipo assim. Ele verbaliza que ele é o perfeitinho, né? Por que ele fala? Por que ele traz isso para a igreja? Porque ele já não se reconhece mais como Saulo. Ele já não olha mais para o seu passado. Porque quando ele entendeu, quando ele recebeu o puro Espírito de Deus sobre a vida dele, ele já não reconhece mais o velho homem, o Saulo. E é isso que nós, enquanto pessoas, enquanto mulheres, precisamos adotar. Essa nova criação, esse novo Espírito e viver por ele. E Paulo alerta que nós precisamos viver pelo Espírito. Romanos é um livro que traz para nós essa nova realidade de uma vida no Espírito. E esse é o processo que a gente precisa adotar, porque nós somos essa natureza. Nós somos espirituais. E em Cristo nós nos tornamos uma nova criação. Em Cristo. Então, em Cristo nós temos o poder de tocar o terror nessa terra, de assumirmos o governo, de governarmos aqui. Por isso que resgatar de fato a nossa identidade nos faz assumir um papel, adotar realmente uma vida
que espelha quem? Cristo, que espelha Cristo. Porque ele veio para expressar toda a referência de Deus na terra. E essa é a referência de homem que nós precisamos trazer o quê? Para nós todos o santo dia, todo dia. Explode seu cérebro aí, gente, o meu explode. Meu Pai amado. Toda vez que você não se vê como um recurso, irá em busca de alguém que a possa recorrer. Toda vez que você não vê em você um recurso, você irá atrás de um recurso na vida de outra pessoa. Essa ajuda acaba tornando-se permanente e como um carro com as luzes acesas, você acaba descarregando a bateria de todos que a cercam até que os relacionamentos acabem. Por quê? Porque você adota uma postura que não é sua, e isso é pesado. Quando você adota uma postura de vítima, sendo que você já é vencedora, você mina não só a sua vida, mas todo mundo ao seu redor. Porque aqui no Faxina, quando eu falo da cozinha do vitimismo, eu falo dos 3 pontos que a vítima declara sobre a vida dela. E uma das coisas é a fala. Por quê? Porque a gente sai do murmurinho interior, a gente vem para as falas baixinhas só para nós mesmas e a gente acaba o quê? Verbalizando, reclamando. E a reclamação, ela é contaminante. E aí você mina o seu coração e detona com quem está do seu lado. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu vou repetir. Conforme o seu poder que opera em nós. Eu sou muito poderosa, vocês desculpam. Mas 2 coisas hoje. Faço parte da Liga das Thundercats, porque eu tenho visão além do alcance. Essa visão além do alcance me faz o quê? Transformar novas realidades aqui na Terra, porque eu vivo na realidade do céu. Com esse poder que habita em mim. Você está entendendo isso? A Bíblia diz que Deus usa o poder que opera em nós. Ele não usa apenas o que está dentro de nós, mas o poder que opera. O poder que opera em nosso interior. Suponha que o seu poder interior esteja adormecido e sem uso, porque você não reconhece os seus próprios recursos. Por que você não reconhece os seus próprios recursos? E se a sua autoestima estiver tão baixa que você não tem consciência de nenhum dos seus dons e não o aplica. Não aplica por quê? O que Deus teria então para trabalhar? Como Ele pode ajudá-la se você não se ajuda? Por isso que eu falo que não é falta de habilidades. Não é falta de habilidades, porque todas as habilidades que você precisa para voar estão dentro de você. É falta de estratégias. É falta de estratégias para lidar com as circunstâncias. Essa é a razão de reservarmos tempos para o rejuvenescimento espiritual. É essencial que você utilize o máximo da sua capacidade. Sua bateria precisa do quê? De uma carga completa, para que possa ser produtiva e criativa. O que quer que faça, não permita que ninguém nem nada roube a sua fé em você mesma. Olha a autoconfiança. Ô Tchelo, você viu a mensagem aí? Não. Dá uma olhada aí no que eu te mandei. Aí você responde o tio por aí. Ó. É preciso também... Gente, vocês entenderam a questão da autoconfiança aqui? O que quer que faça, não permita que ninguém nem nada roube a sua fé em você mesma. A sua fé em você. Muitas pessoas, muitas mulheres
conhecem a palavra de Deus do fio ao pavio, do começo ao fim, mas não assumem essa postura. Não assumem essa postura e não têm autoconfiança em si mesmo. É preciso também que tenha fé em Deus, por isso que é importante. Por que que isso é importante? Porque só pelo meio de Deus vai descobrir a sua grandeza. É pelo meio dele que nós conseguimos ativar, operar, fazer, colocar em prática e mudar a atmosfera. Muitas mulheres do mundo têm vontade forte e autoestima elevada. Elas acreditam na própria força e capacidade interior. No entanto, encontram às vezes um desafio para o qual não se acham preparadas. Há coisas que ultrapassam o alcance do poder ou da força humana. Alguns obstáculos irão confrontá-la a exigir mais que uma atitude positiva. Quando você encontra um desafio para o qual não está preparada para vencer, tem basicamente duas escolhas. Primeira, pode recuar para a segurança das situações que pode controlar. Essa é a única opção para a mulher não cristã, pois não tem outro lugar para onde ir. Só possui fé em si mesma e o desafio está além da sua capacidade, portanto precisa fugir dele. No entanto, se você é cristã, tem uma segunda opção. Volte-se para Deus, estenda-se para Ele e confie em que faça um milagre. Ele é o Deus que pode fazer o que nós não podemos. Gente, Ele já depositou tudo na nossa vida, no nosso interior. Então as respostas estão dentro do nosso interior. Só que nós precisamos constantemente acessar tudo que já foi depositado sobre nós. Por meio de quem? Por meio de quem? Por meio de Cristo. No entanto, já foi isso aqui. Não nos surpreende que Paulo tenha dito: tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia que ele e Deus juntos eram uma força poderosa demais para serem derrotados. Devo dizer-lhe agora, quando Deus a abençoa com ideias criativas, elas não são para o seu gozo, mas para a sua edificação. O pensamento não a edificará se não for posto em prática. Uau! É o que eu sempre falo. O pensamento não a edificará se não for posto em prática. Por isso que eu incentivo as minhas alunas a colocarem em prática aquilo que elas estão aprendendo. Por isso que eu ajudo as pessoas a entenderem do seu interior para começarem a ativar todo o seu potencial no seu dia a dia. E aí a gente passa a gerenciar a nossa vida no nosso dia a dia de uma maneira melhor. O pensamento criativo sem a ação pela fé fará que não passe de uma sonhadora. Você será apenas um centro de recurso para outros que se apropriam das suas ideias e vão para o topo da escala. Se for mulher suficiente para criar o conceito, seja então também mulher suficiente para fabricar o produto. Meu pai amado! Socorro! Se for mulher o suficiente... Cadê que eu vou ter que ler de novo? Se for mulher suficiente para criar o conceito, seja então mulher suficiente para criar o produto. Tem muitos tesouros aí dentro guardados. Começa agora a colocar em prática. Se não agir em relação às suas ideias, será como a garota que chega sempre atrasada e se amargura porque outros puseram em prática o que ela pensou. Deus abençoa os seus pensamentos, mas louva o que você faz. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Copie a passagem. Especialmente se tem sido o tipo de mulher que se entrega a uma fé sonhadora e deixa de pôr em prática o que lhe foi concedido. Basta personalizar o versículo deste modo, presta atenção. Eu vou falar no meu nome, tá? E você daí falar no seu. Daiane será como a árvore plantada junto à corrente de águas, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto
a Daiane faz, será bem sucedido. Isso é declarar vida de Deus na sua vida. É declarar a palavra de Deus. Que lindo isso, né? Salmos 1:3, tá? Como cristã, o que fará então para ativar o poder de Deus a fim de que Ele ajude a realizar as coisas que não pode fazer sozinha? Primeiro passo. Compreenda que a força do dinheiro não deve ser o seu primeiro objetivo. Segundo passo. Compreenda que Deus não se moverá quando não existir fé nele. Terceiro passo. Compreenda que Deus usará algo que você já tem em seu íntimo. Quarto. Examine-se e reconheça os dons que recebeu de Deus. Quinto, use os dons que Ele lhe deu, mas lembre-se de que Deus dá também as ideias. Ele não assina cheques, nem faz dinheiro cair do céu. Dá pensamentos e dons da criatividade. O que você faz com Ele é o seu dom para Ele. Sexto, ponha em prática esses dons, caso contrário, eles não agirão a seu favor. Não basta reconhecer o seu dom, você deve pô-los em prática para realizar seus sonhos e atingir os seus alvos. Faça. Eu costumo falar o seguinte: não pare o mover, não pare o movimento. Tá difícil? Vai porque você vai encontrar a força em Cristo para você conseguir avançar. A Bíblia não fala do passado. A Bíblia não fala que nós temos que olhar para o nosso passado. Mas a Bíblia fala, trazei à memória aquilo que nos dá esperança. Essa é uma fala da sabedoria bíblica muito poderosa. Olhar para aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu não tenho que olhar para o meu passado como dor, como justificativa, como reclamação, como murmúrio. Eu tenho que lembrar que até aqui o Senhor me sustentou. E se até aqui Ele me sustentou, é porque grandes coisas ainda Ele tem para a minha vida. Então eu trago uma esperança. Eu trago uma esperança do meu passado e não a minha dor. Por isso que a gente gosta de trabalhar muito a ressignificação. O encontro, eu identifico aquilo que está me aprisionando no meu passado para eu quebrar isso pelo nome de Jesus. Para avançar, gente. O que é isso? Sétimo passo, dê glórias a Deus quando atingir os seus alvos. Todavia, não reclame o crédito para você mesmo. Sempre reconheça que o mérito é dele, porque ele tem nos sustentado. Todos os pontos discutidos nesse capítulo se encontram na história dessa mulher, da mulher de 2 Reis 4:1-7. Ela não era tão pobre que ia ter de entregar os filhos como escravo. Estava esmagada e aflita por causa das dívidas a serem pagas. Eu vou ler a história para vocês. Espera aí. Cadê? 2 Reis 4:1-7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhes perguntou: que te hei de fazer? Dizei-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Nossa, essa parte é maravilhosa. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, dizia ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, tu e teus filhos verei o resto. Meu pai. Ela estava esmagada e aflita por causa das dívidas a serem pagas. A seu ver, a ausência de um homem
provocara o seu dilema. Todavia está prestes a descobrir o poder de Deus. Ela reconhece em primeiro lugar que é esposa de um profeta. E ficamos então sabendo que era uma mulher que buscava a Deus e só a Ele. Mas buscando o Senhor, ela não tem certeza de como usar a sua fé para mudar uma situação financeira. Quando o profeta lhe ordena tomar vasilhas emprestadas, ela prova que tem fé. Age de acordo com as ordens dele. Já imaginou? A mulher estava endividada ao máximo e Eliseu manda que ela pegue vasilhas emprestadas. Parte da sua fé se baseava no fato de que a sua altura não tinha mais nada a perder. Ela já mostrava que sozinha não tinha forças para conseguir sustentar a família. Precisa de ajuda divina. Note agora que o homem de Deus lhe mostrou como usar coisas que ela já possuía. As estratégias, gente. Nós temos que entender que em Deus nós somos as mulheres mais estrategistas da face da terra. Por quê? Porque muito das estratégias vem dele, porque ele nos ajuda a encontrar isso dentro de nós. A gente precisa entender que não é porque espiritualmente eu tenho conhecimento que basta. É claro que é necessário demais e nós temos aprendendo isso, principalmente com as reflexões que o T.J. Jakes tem trazido para nós. E quando a gente entende que nós somos seres espirituais, nós precisamos ativar o nosso emocional. E a gente precisa aprender sobre o nosso emocional. A gente precisa aprender sobre a carne, sobre a mente e sobre o espírito. E é diante dessas três esferas que a gente vai potencializar quem nós somos. A gente não pode se esquecer disso. Você deve saber sempre o que. Você deve sempre saber o que tem. Não basta saber o que outros têm, pois não será libertada com isso. Você só será capacitada mediante aquilo que tem. Por isso que nós temos que, do jeito que nós estamos agora, com o que a gente tem agora, começar. Dar o primeiro passo. É com o que eu tenho agora, gente. Porque é no processo que eu vou o quê? Abrindo os meus olhos, vendo novas possibilidades, conseguindo operar com novos softwares, conseguindo dar download em outras coisas e fazendo o quê? Agindo de maneira diferente e conseguindo outros resultados. Mas da maneira que eu tô, como eu estou, eu preciso começar. Porque eu vou o quê? Melhorando gradativamente. Se eu esperar um plano perfeito para dar o primeiro passo, só vai vir frustração em cima de frustração. Por quê? Porque daí os resultados não vêm. Por que eu falo para as minhas alunas assim? Coloca no grupo o seu micro resultado. Porque a gente vai vibrar com você. Porque quando você vê que você está conseguindo fazer algo piquititico, você vai ganhar fôlego novo para fazer um outro piquititico. E aí de pequenos em pequenos, nós vamos tendo um todo. Nós vamos tendo uma parte. De pequeno em pequeno, nós vamos tendo uma parte. E aí a gente vai alcançando um todo. Vocês estão entendendo? Como essa mulher da Bíblia, você possui recursos que Deus pode usar para abençoá-la economicamente. Ele irá capacitar aqueles em quem confia. Não importa o que recebeu, lembre-se sempre dele. O Senhor continuará a guiá-la e a capacitá-la com criatividade cada vez maior. Espero que esteja motivada para usar os seus recursos dados por Deus e tornar-se uma mulher de ação. Uma mulher de ação não é uma mulher procrastinadora. Uma mulher que entende seu valor e sabe o que carrega, ela não procrastina. À medida que ele lhe der criatividade, você perceber que está abrindo portas após portas em seu benefício, não se esqueça de lhe dar honra. A honra é um princípio poderoso para a gente avançar. Não esqueça de lhe dar honra. Como fazer isso? Basta responder a quem perguntar que a sua arma secreta é o seu relacionamento com o seu Senhor. Isso é dar honra a quem, gente?
a Deus. Isso é tudo o que Ele quer de você. É simples, mas muitos deixam de lembrar. Por favor, não esqueça, a sua próxima decisão financeira depende da sua habilidade de louvá-lo pela anterior. Não tema o futuro não pode machucá-la. Está pronta para o seu próximo pensamento, dom ou sua próxima instrução? Deve recebê-lo assim. Provérbios 3, 6 a 10. Reconheço em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, matéria, e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Meu Pai eterno. Não é lindo, gente? O que fez sentido para vocês hoje? Escreve aqui, assume um compromisso aqui com você mesmo. O que fez sentido? O que fez mais sentido para você hoje aqui? O que fez mais sentido para você hoje aqui? Amanhã a gente entra no dia 23, no capítulo 15. Eu nem vou falar aqui o que vai falar amanhã. Ai, gente, eu não sei se amanhã a gente vai ter live, tá? Esse final de semana. Mas eu prometo que eu coloco nas redes sociais. Se for ter, eu aviso vocês. Tá bom? Fiquem atentos nos stories lá, porque daí eu aviso se vai dar certo de eu fazer a live com vocês esse final de semana. Senão na segunda-feira a gente volta. O que fez mais sentido pra vocês aqui? O que você precisa fazer agora pra assumir isso tudo? Fechou? Carrega isso pro seu dia inteiro. Carrega essa reflexão pro seu dia inteirinho. Vai nesse mover, nessa frequência, o dia inteirinho hoje. Deus tem o poder de renovar todas as coisas na nossa vida. Todas as coisas. Tá bom? Então, ó, um beijo grande no seu coração. Deus abençoe o seu dia. Viva todos os dias na presença dele e coloque isso em ação. Reconhecer quem eu sou e ativar as habilidades. Bora ativar essas habilidades porque já tá tudo aí dentro. Autoconfiança. Fechou? Muito bom, ó. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau.